Ora então, amigos, olá, bem-vindos a este Washington Fora de Horas, nesta terça-feira, 18 de maio de 2021. Uma terça-feira que amanheceu aqui na área de Washington com céu limpo, céu azul e, e com muito sol. Portanto, a temperatura aqui na área de Washington começa aos poucos a subir. Estamos, não esqueçam, aqui no hemisfério norte, na primavera, a caminho do verão. Boa tarde, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde nos estão a ver. Nós temos muitas notícias para vocês, notícias da África lusófona, mas não se esqueçam, antes de irmos às notícias, de dizer que a Voz da América está a acompanhar os jogos da Liga Africana de Basquetebol, a BAL, uma iniciativa da NBA que decorre em Kigali. E hoje temos um jogo às 17h30 UTC, o jogo do Petro de Luanda contra o AS Police do Mali. Mais tarde, o AS Salé de Marrocos vai encontrar-se com a equipa camaronesa. Podem ouvir a jogada em onda curta nas nossas frequências 13.630 e 17.655 ou através do www.debol.com. A Voz da América é parceira de mídia deste evento, portanto, acompanhe connosco em www.voaportugues.com. Vale a pena dizer que perguntámos à comunidade do Twitter se o Petro ganha hoje, e para quem segue o basquetebol não há dúvida, dizem eles, ou vence ou vence. Mas vamos então aqui às notícias, para além do basquetebol que a Voz da América faz cobertura diária. As Nações Unidas afirmaram-se hoje alarmadas com as notícias de que a Tanzânia tem estado a devolver à força moçambicanos que fogem da estabilidade no vizinho Moçambique, no vizinho país de Moçambique. O Acnur defendeu hoje o direito de atravessar fronteiras para procurar asilo e disse que as condições na aldeia fronteiriça de Ngomane, em Moçambique, eram terríveis. O porta-voz do Acnur, Boris Cherchikov, disse que uma missão em abril a Ngomane descobriu que a maioria dos moçambicanos que ali se abrigavam esperava encontrar refúgio na Tanzânia após fugir de ataques mortais por grupos de insurgentes em Palma em março último. O Acnur, disse ele, está alarmado com as notícias de que os moçambicanos foram forçados a regressar e impedidos de procurar asilo. A Agência de Refugiados e os seus parceiros têm vindo a fornecer proteção e assistência básica a 50 mil pessoas no norte de Moçambique desde o ano passado e planeiam ajudar mais 250 mil outras até ao final de 2021, segundo o porta-voz. A agência conta 724 mil pessoas que foram deslocadas à força desde o início da instabilidade em Cabo Delgado, dos primeiros ataques de grupos de insurgentes em outubro de 2017. E vamos agora falar de Paris, e isto porque há ali hoje uma cimeira para se discutir formas de financiar as economias africanas pós-pandemia, mas há muitos encontros bilaterais. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, disse hoje que o combate ao terrorismo não se faz sozinho e reiterou que o seu governo não recusou em nenhum momento o apoio internacional face aos ataques de insurgentes na província de Cabo Delgado. A afirmação de Nyusi foi feita a jornalistas após o encontro que ele manteve com o primeiro-ministro português António Costa, que voltou a dizer que o seu governo está disponível para integrar forças militares ou outros apoios a Moçambique, isto no âmbito da intervenção da União Europeia. O presidente Nyusi lembrou que Portugal está em Moçambique com uma equipa de jovens que estão a trabalhar com as forças de defesa, mas também países americanos e países africanos. A próxima fase depende do contacto entre os países, o que é que cada país tem para dar, concluiu Nyusi, que participa hoje, como dissemos, na Cimeira sobre o futuro das economias africanas, organizado pelo presidente francês Emmanuel Macron e na qual participam mais de 20 líderes africanos e europeus. Também hoje o presidente moçambicano encontra-se com o seu homólogo francês Macron. Entretanto, ontem, o presidente do Conselho de Administração da multinacional francesa Total
Patrick Pouyanné, garantiu ao presidente moçambicano que retomará as atividades na província de Cabo Delgado logo que as condições de segurança forem repostas. Antes, perante perguntas dos jornalistas, o responsável da Total desmentiu informações que tinham sido postas a circular de que a companhia estaria a pensar em abandonar um mega projeto de 20 mil milhões de dólares de exploração de gás natural em Cabo Delgado e sublinhou que a Total também está empenhada ou mantém-se empenhada no seu projeto em Moçambique. Em Paris está também o presidente de Angola, João Lourenço, que se reuniu com o seu homólogo sul-africano, Cyril Ramaphosa, e analisaram os dois a cooperação entre os dois países, a cooperação bilateral, e isto encontra a margem da cimeira sobre o financiamento das economias africanas. No encontro de cerca de 35 minutos, o presidente João Lourenço e o seu homólogo Ramaphosa passaram em revista a situação política de paz e segurança na região austral e também na zona central de África. Antes, o presidente João Lourenço mantivera, na segunda-feira, também em Paris, encontros separados com vários empresários franceses, com os quais abordou investimentos estrangeiros em Angola. Em declarações à imprensa no final do encontro, Bertrand Camus, que é o líder da Sociedade Francesa Suez, ligada a projetos hídricos, portanto, tratamento, captação e distribuição de água potável, informou sobre o envolvimento da Suez no novo projeto BITA, que vai reforçar o abastecimento de água à cidade de Luanda. Adiantou Camus que o projeto BITA está avaliado em 300 milhões de dólares americanos, será implementado em 3 anos no financiamento de instituições financeiras francesas. Sobre este investimento, temos uma reportagem com a opinião de especialistas e empresários da nossa emissão de rádio. Por sua vez, o empresário Jean-Marc Nars, que é vice-presidente executiva de sistemas espaciais da empresa Airbus, lembrou que a companhia faz parte do grupo que está a trabalhar no novo satélite de telecomunicações para Angola, Angosat 2. O presidente do banco francês Rothschild, Thibault Foucault, indicou que o encontro com o presidente João Lourenço serviu para abordar questões ligadas à abertura de um escritório em Angola. João Lourenço encontrou-se hoje com o presidente francês Emmanuel Macron, um encontro sobre o qual iremos falar na nossa emissão de rádio. Já voltaremos a mais notícias de Angola, mas antes, uma outra visita. Na Guiné-Bissau, é o último dia da visita oficial do presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, que hoje depositou a coroa de flores nos túmulos de Amílcar Cabral e João Bernardo Nino Vieira, junto à Fortaleza da Amura, na capital guineense Bissau. Marcelo Rebelo de Sousa prestou também homenagem aos antigos combatentes portugueses sepultados no cemitério municipal de Bissau, antes do encontro privado com o seu homólogo Mauro Sissoko Embalo no Palácio Presidencial. Ontem à noite, Rebelo de Sousa manteve encontro com os funcionários da Embaixada Portuguesa na Guiné-Bissau. Ainda para hoje, além da reunião em privado com o seu homólogo guineense, Marcelo Rebelo de Sousa vai manter encontros separados com o líder do Parlamento, Cipriano Kassamá, e o chefe do governo, Nuno Gomes Nabian. Ainda na Guiné-Bissau, o juiz conselheiro Mamadou Saïdou Baldé foi eleito hoje para o cargo de presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura Judicial, sucedendo assim ao cargo que era antes de Paulo Sagná, cujo segundo e último mandato terminou. Saïdou Baldé foi eleito entre os seus pares numa eleição concorrida também pelo juiz conselheiro Ladislau Embassa, antigo Procurador-Geral da República. No passado, Mamadou Saïdou Baldé serviu o Ministério Público, tendo sido também Ministro da Justiça no princípio do ano de 2000. Para o cargo de Vice-Presidente está o juiz conselheiro Lima André, declarado vencedor, substituindo no cargo Rui Nené. Como já dissemos, já iremos aqui falar de mais notícias de Angola, mas antes vamos aqui cumprimentar os nossos estimados amigos que entraram em contacto com a Voz da América com esta emissão do Washington Fora de Horas.
Temos connosco Abdoulaye Bari, a Rebeca António, temos também a Medi das Neves, todos eles nos dão as boas tardes então para todos. Temos também a dar-nos as boas tardes, ligado desde Moçambique, Betinho Mersal Lucas. Temos também connosco Lolenga António Vitória Nossa, diz boa tarde, vinda da França do coração. Portanto, estes são alguns dos nossos amigos internautas connosco. Desde São Tomé, de que nós já também teremos aqui uma notícia, está o Amadi das Neves. Boa tarde, então, também para São Tomé. Em Angola está o Rafael Capita. Boa tarde, Angola. Temos ainda o Santos Biman Beman. Diz-nos boas tardes. Está em Moçambique. E na Holanda está a Diolinda Fernandes, para onde vai também o nosso boa tarde na Holanda. No Brasil é ainda bom dia e no Brasil está o Ailton Correia. Ele diz que assiste-nos desde a cidade do Tubarão, em Santa Catarina, no sul do Brasil. Diz faz sol, 18 graus centígrados, neste momento são 10h30 da manhã. Portanto, neste momento serão já 10h41 da manhã ali naquela região do Brasil. Mas vamos então aqui continuar com notícias. Vamos então até Angola de novo, ou falar de Angola em relação, neste caso, ao Brasil. E isto porque o embaixador de Angola no Brasil, Florencio Mariano da Conceição e Almeida, foi chamado a prestar esclarecimentos na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado brasileiro. O pedido foi feito pelo senador Nelson Trade, que quer que o diplomata angolano explique a expulsão de pastores e bispos brasileiros da Igreja Universal do Reino de Deus que se encontravam em Angola. Alguns especialistas consideraram a ação angolana uma ofensa aos direitos humanos, diz uma nota assinada por aquele senador, e alertam para a necessidade do Itamaraty intervir no caso para reparar a arbitrariedade de Luanda e evitar que novas ações do tipo ocorram. Lê-se então nessa nota do senador Nelson Trade. O diplomata angolano também já fora chamado, isto na semana passada, pelo mesmo motivo, para dar as mesmas explicações ao Ministério das Relações Exteriores. Ainda de Angola, o Tribunal Provincial do Uíge condenou o ex-diretor provincial do Comércio, Indústria e Recursos Minerais, Bonsek Mposo Mansoni, a 3 anos de prisão maior com pena suspensa por crimes de peculato e falsificação de documentos, e ainda tem que restituir mais de 7 milhões de kwanzas aos cofres do Estado. Como Bonsek Mansoni foi também condenado a 2 anos de prisão maior, com pena suspensa e uma multa de 400 mil kwanzas, o empresário Eugênio Ferra, pela prática de crime de peculato na qualidade de cúmplice, de acordo com a sentença que foi lida pelo juiz Mário dos Prazeres. Na sentença, o juiz disse que a pena ficou suspensa com a condição dos corréus pagarem os valores no prazo de 90 dias. A advogada da defesa dos réus, Edna Bambi, diz estar de acordo com a sentença e que vai, no entanto, ponderar se vai recorrer da decisão. E, como dissemos, notícia de São Tomé, centenas de processos judiciais estão estagnados nos tribunais daquele país por falta de impressora e papel. A denúncia foi feita por alguns advogados numa altura em que o Sindicato dos Funcionários Judiciais ameaça entrar em greve por falta de condições de trabalho nos tribunais. O pré-aviso de greve do Sindicato dos Funcionários Judiciais, acompanhado de um caderno reivindicativo, foi entregue ao Governo e ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça no dia 12 de maio. Centenas de processos judiciais não andam por falta de impressora e os advogados não escondem a indignação. São muitos problemas e agora, aliados à falta de energia que assola o país, os tribunais estão praticamente parados. Não há papéis, não há impressora, os magistrados dizem que não têm computador. Como é que fica o acesso à justiça? O que é feito dos montantes que são pagos para as custas judiciais? Interroga a advogada Celisa de Deus Lima, lamentando a falta de solução para os problemas que afetam os tribunais em São Tomé e Príncipe já há várias décadas.
E já iremos aqui a notícias internacionais. Vamos também reconhecer aqui a presença do Jeremias Amos, está ligado desde São Petersburgo, na Rússia. Como é que está a Rússia? Como é que está a situação na Rússia? Temos também conosco desde Luanda, curtindo Washington fora de horas, o Isaac Luiz M. Francisco. Temos também desde o Lubango, o Maneirão Francisco Bondoso. Conosco desde Maputo temos também o Vitor Papi. Temos conosco desde Climane o Mamad Iqbal Daoud e temos também conosco o Rui Machango. Ele diz: a cooperação Europa-África terá significado real se houver investimentos reais e consequente criação de emprego para milhões de pessoas. Temos também desde Nampula Bay Sufian. Temos desde Houston, Texas, aqui nos Estados Unidos, o André Cai, e temos também conosco desde Luanda, Tim Maduca, diz bom dia ou boa tarde, estou em Luanda, imagem e som muito excelente sobre a Cimeira de França, na minha opinião, os africanos deveriam parar e pensar as razões de pedirem sempre ajuda externa. Alguns países, diz o Tim Maduca, são extremamente ricos. Os financiamentos anteriores, quais são os seus resultados? Qual foi a sua produção? Ora, aqui está um bom tema de discussão, talvez para outros nossos amigos internautas responderem. Não é só relativamente a Angola, mas poderá aplicar-se a outros países. E vamos então aqui voltar às notícias, agora notícias internacionais para além de os PALOP. As Nações Unidas saudaram hoje uma decisão israelita de abrir a passagem de Kerem Shalom para permitir a entrada de ajuda para Gaza e exortaram a abertura de uma segunda passagem para a entrada de trabalhadores humanitários. Israel, recorda-se, lançou uma campanha aérea contra a faixa de Gaza a 10 de maio, após os governantes do enclave, que é o grupo islamita Hamas, terem lançado foguetes contra Israel em resposta à agitação que se registrou em Jerusalém Oriental, uma parte anexada por Israel. Os ataques aéreos israelitas mataram até agora 212 palestinianos em Gaza, enquanto os foguetes disparados por grupos armados palestinianos mataram 10 pessoas em Israel. Enquanto isso, o chefe de Estado do Maior Conjunto dos Estados Unidos, Mark Milley, adverte que o conflito entre Israel e os palestinianos, ou os militantes palestinianos do Hamas, está a criar instabilidade para além de Gaza, dizendo que não é do interesse de ninguém continuar a luta. Mark Milley exortou ambas as partes no conflito a desescalarem, fazendo eco dos comentários do presidente americano Joe Biden, que afirmou apoiar um cessar-fogo. Na segunda-feira, contudo, Washington bloqueou pela terceira vez um projeto de resolução da ONU que apelava à cessação da violência, embora num apelo com o primeiro-ministro israelita, Biden tinha dito então que apoiava uma trégua entre as forças israelitas e os militantes palestinianos do Hamas. Falando de Covid, pela primeira vez desde que uma vacina foi desenvolvida, os Estados Unidos começarão a exportar doses aprovadas pela Agência dos Medicamentos Americanos para o estrangeiro. O presidente Joe Biden diz que pelo menos 20 milhões de vacinas da Pfizer, Moderna ou Johnson & Johnson serão enviadas para outros países até ao final de junho, sem qualquer favorecimento esperado em troca. Portanto, os Estados Unidos diz que enviam sem esperar algo em troca. A vacina AstraZeneca também será enviada. Esta vacina não está proibida a sua utilização aqui nos Estados Unidos. Biden salientou que as medidas são apenas um primeiro passo, à medida que os Estados Unidos põem a sua atenção em pôr cobre à pandemia no estrangeiro, e reiterou o compromisso dos Estados Unidos de se tornarem em breve um arsenal, disse ele, de fornecimento global de vacinas. Portanto, a exportação de vacinas da Covid por parte dos Estados Unidos.
E vamos agora regressar à África, e isto, um envolvimento que há aqui uma questão diplomática difícil entre Espanha e Marrocos. E isto porque Espanha regressou hoje a Marrocos cerca de metade dos cerca de 6 mil migrantes, na sua maioria marroquinos, que tinham conseguido entrar no seu enclave norte-africano de Ceuta, e segundo o ministro do Interior espanhol, numa altura de tensões diplomáticas entre Rabat e Madrid. O aumento do número de casos ocorre depois de alguns migrantes terem conseguido atravessar para Ceuta, um minúsculo território espanhol, praticamente desimpedidos pelos guardas fronteiriços marroquinos. No início, terça-feira, outros 300 migrantes, que diziam ser da África subsaariana, tentaram atravessar para o outro enclave de Melilla, no norte da África, escalando uma barreira elevada. A vaga de chegadas acontece no momento de tensão diplomática entre Madrid e Rabat, depois de ter surgido a notícia que o líder da Frente Polisário, Brahim Ghali, chegou ao norte de Espanha, meados de abril, onde está a ser tratado num hospital para a Covid-19. A Frente Polisária há muito que luta pela independência do Sahara Ocidental, antiga colónia espanhola que se encontra principalmente sob controle de Marrocos. Os analistas alertaram que a disputa poderia ameaçar a cooperação entre Madrid e Rabat na luta contra a imigração ilegal. A Rússia entregou um carregamento de armas ligeiras à República Centro-Africana após informar as Nações Unidas que impõe um embargo de armas àquele país devastado pela guerra civil. Isto segundo anunciou o embaixador da Rússia na República Centro-Africana. O embargo de armas, recorde, foi imposto em 2013 após uma coligação de grupos armados ter derrubado o regime do presidente François Bozizé e mergulhado a República Centro-Africana numa guerra civil. Em outubro, a Rússia já tinha entregue uma dúzia de veículos blindados. Desde 2018, os instrutores militares russos têm vindo a treinar as Forças Armadas da República Centro-Africana e fornecer também a Guarda Presidencial. Paralelamente, o governo da África Central concedeu licenças de exploração mineira a empresas russas associadas a Evgeny Prigozhin, um colaborador, eu creio que estar a pronunciar bem o nome deste senhor, um colaborador próximo de Vladimir Putin, um homem de negócios que é suspeito de ser o principal financiador da Wagner, uma empresa militar russa privada cujos mercenários estão presentes na República Centro-Africana. E vamos agora falar de Etiópia, isto porque a região de Tigray, atingida pelo conflito, enfrenta situação horrível, com pessoas a morrer de fome, serviços de saúde destruídos e violações desenfreadas, segundo afirmou hoje o chefe da Organização Mundial de Saúde, Tedros Ghebreyesus, em conferência de imprensa, em que acrescentou que 5 milhões de pessoas necessitam de ajuda humanitária, sobretudo de ajuda alimentar. O primeiro-ministro etíope, recorde-se, enviou tropas para a região de Tigray em novembro, depois de acusar a outrora dominante partido governamental regional de orquestrar ataques a campos do Exército Federal. Abiy declarou vitória no final desse mês, mas os combates continuam e o conflito de 6 meses encadeou alegações de massacres e violações por forças que, entretanto, pelas forças etíopes e também pelas tropas da vizinha Eritreia, que, entretanto, entraram em território etíope para ajudar as tropas federais etíopes. Vamos falar agora do Níger, onde mais de 10 mil pessoas fugiram de suas casas na zona oeste do país nos últimos dias, segundo a ONU, com funcionários locais a culparem os jihadistas pelos ataques que ali se têm registado. Segundo o Gabinete da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários, a OCHA, em Niamey, neste último fim de semana, residentes locais e funcionários da organização descreveram vagas de pessoas em fuga, aliás, da área de Anzuru, no instável departamento de Tillabéri, que se situa na chamada região trifronteiriça, que é entre o Níger, o Mali e o Burkina Faso, e que é local de frequentes ataques dos grupos jihadistas. Vamos à Argélia, onde 31 manifestantes detidos durante desfiles organizados pelo movimento do protesto da sociedade civil, o Iraque,
na semana passada, que eles foram detidos, foram condenados a penas de prisão, segundo o grupo de direitos humanos, cujo vice-presidente disse que os manifestantes foram condenados a penas de prisão entre 12 e 18 meses. 13 outras pessoas, também presas na mesma altura, estão a aguardar julgamento. O Ministério do Interior argelino disse que os organizadores do protesto devem avisar as autoridades de que vão levar a cabo aqueles protestos no meio de uma pressão crescente do governo sobre este movimento de protesto da sociedade civil, isto com o aproximar das eleições a 12 de junho. Na Tanzânia, o novo grupo de trabalho do coronavírus recomendou que o governo retome a publicação dos números Covid-19 cerca de 13 meses depois de ter deixado de fornecer tais dados durante a governação do falecido presidente Magufuli, que minimizava a pandemia e evitou as máscaras a favor do poder curativo da oração. A Tanzânia deixou de divulgar dados de Covid-19 em abril de 2020, quando mostrou pela última vez 500 novas infecções e 16 óbitos. Mas desde a morte de Magufuli, no início do ano, a sua sucessora, Samira Suluhu Hassan, adotou uma abordagem diferente, criando então uma task force especializada para aconselhar o governo sobre a melhor forma de proceder na gestão da pandemia. E antes de irmos ao nosso trending social, falar ainda do Brasil, isto porque a grande maioria do desmatamento na Amazónia brasileira é ilegal. E a promessa do presidente Jair Bolsonaro de eliminar esse desmatamento, parece duvidosa, dada a falta de transparência no uso autorizado da terra, isto segundo investigadores. Sob pressão para travar a destruição da Amazónia, Jair Bolsonaro prometeu no mês passado, numa cimeira mundial sobre o clima, eliminar a deflorestação ilegal até 2030, mas quase nenhum desmatamento pode ser considerado totalmente legal no Brasil, dado que as autoridades não estão a implementar adequadamente as leis sobre o rastreio de quanto e onde a terra está a ser desmatada sob licença, disse um relatório publicado por um grupo de investigadores universitários e peritos de organizações ambientais, incluindo o Fundo Mundial para a Vida Selvagem do Brasil e também o Instituto Centro da Vida. O relatório conclui que 94% do desmatamento na Amazónia brasileira e arredores é ilegal. Depois desta notícia, vamos aqui reconhecer então também outros dos nossos amigos que entraram em sintonia connosco no Kwanza Norte da Latando. Mais precisamente temos o Dionísio Colombolo, temos também a partir de Santa Maria da Feira em Portugal Rui Machango, temos connosco Arlindo Buco, está em Gaza, Moçambique, temos também o Lutonádio António Paz desde Angola. Temos ainda connosco, desde Bissau, Fígio de Guida. Ora, nosso amigo Fígio de Guida diz que em Bissau estão 32 graus. Temos também connosco Sebastião Domingos Simão. Ele está em Lisboa, onde nos envia os seus a sua habitual saudação. Paz, paz, paz para o mundo inteiro. Basta de sangue. Boa terça-feira abençoada e bem-aja. Temos também connosco o Ladislau Inglês, que diz boa tarde, já estou conectada a partir de Angola, mais precisamente Luanda. Temos também o Domingos Fediaço Julai, que diz boa tarde, Ana Guedes, hoje apenas trago o meu abraço a todos os colaboradores e internautas da Voz da América. Mas temos também Idriss Momad, está em Nampula, o Aníbal Shinde está em Luanda, Angola, Seláquio Maculuto está ligado a partir de Luanda, de onde envia um abraço para todos. Temos também connosco o Ernesto Bolão, desde Luanda, Angola. Mas vamos então aqui às notícias do trending, não é? O chamado trending social. Não se esqueça, a Voz da América tem, a partir de sensivelmente daqui a 2h30, 10, 11, não, hora e meia, a transmissão. Vamos fazer o relato com comentários do jogo de basquetebol que opõe hoje o Petro de Luanda contra a equipa AS Police do Mali.
vamos ter falar das jogadas, vamos também ter comentários sobre este jogo. Pode ouvir os comentários e a cobertura do jogo nas nossas frequências habituais, 13.630 e 17.655, ou poderá ouvir através do site da Voz da América, www.voaportugues.com. E a comunidade do Twitter, quando lhe perguntámos sobre o jogo de hoje, de se o Petro vai ganhar, só dizia assim, ou vence, ou vence. Não há aqui possibilidade de perder. Ora, diz também que o Petro de Luanda é uma das equipas favoritas para ganhar este torneio da Liga Africana de Basquetebol. Sexta-feira, não se esqueçam, é dia de saúde, Angola Saúde em Foco, e esta sexta-feira vamos ter connosco a doutora Nádia Camate. Vamos falar do ressurgimento de doenças como a dengue, a chikungunya. Pode participar em direto, inscreve-se pelo WhatsApp ou pelos nossos números locais. Não se esqueçam, o nosso número do WhatsApp agora é +1 202 251 9466, números locais em Angola 932 348 698 ou 993 255 911. Entretanto, colocámos a seguinte pergunta nas nossas redes sociais. O governo moçambicano acusa autoridades sul-africanas de violar os direitos de Manuel Chang. Perguntámos se concorda que o antigo ministro seja extraditado para Moçambique, se a África do Sul deveria extraditar Chang para os Estados Unidos ou qual deveria ser o futuro de Manuel Chang. O Hortêncio Manuel diz: o Chang, se vier cá para Moçambique, tudo acaba sem solução, ou morre antes de denunciar os comparsas. O meu ponto de vista, ele deve ir para os Estados Unidos. Moçambique não. Ventura Alfândega seja extraditado para Moçambique, visto que os valores são moçambicanos e não americanos. Quem perdeu não é americano, não foi a América, mas sim Moçambique. Xandi Tsinin diz: o Larápia Caos e a sua facção devem rumar aos Estados Unidos. Michel Carrasco diz: manda o indivíduo para os Estados Unidos, aqui não lhe queremos porque será solto. E o Leopoldo diz: melhor para os Estados Unidos, aqui a justiça só funciona para o pé descalço. Entretanto, o nome no Twitter que está a dar que falar é Karim Benzema. Está super trending, com mais de 300 mil tweets a rolar sobre ele. Isto porque Benzema, que não jogava pelo seu país desde 2015, voltou a ser convocado para a seleção francesa. E no Google, Ariana Grande está trending nas pesquisas. Ela casou-se com Dalton Gomes numa cerimónia informal em sua casa em Montecito, na Califórnia, de acordo com várias notícias. A representante de Ariana Grande confirmou à People: eles casaram-se, foi uma cerimónia pequena e íntima, menos de 20 pessoas. A sala estava tão feliz e cheia de amor, o casal e ambas as famílias não poderiam estar mais felizes. A cantora de 26 anos casou-se com o agente imobiliário de luxo Dalton Gomes, de 25 anos. E com esta notícia feliz, vamos despedir-nos deste Washington Fora de Horas. Convosco teve nesta terça-feira, 18 de maio de 2021, Ana Guedes, que se despede todos com um abraço. Um bom dia, um bom resto de dia de terça-feira. Eu vou voltar em breve. Até lá. Fiquem bem. Um abraço para todos. Bye, bye.